Muito bem, o SBT Meio-Dia dá sequência agora à série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Por isso, hoje é a vez do senador Paulo Bauer. Muito obrigado pela presença do PSDB. E a gente começa a entrevista de hoje, por isso, questionando justamente a aliança que foi feita, quase que na reta final. O senhor vinha há pelo menos 4 anos, desde que concorreu ao governo do estado, se mantendo como o candidato ao governo pelo PSDB em Santa Catarina. Foi o assunto aqui também no SBT Meio-Dia. E acabou compondo ao Senado. E aí eu preciso destacar 2 partes de um vídeo que o senhor fez momentos depois para justificar a reeleição ao Senado. E nesse vídeo o senhor usou 2 expressões que me chamaram a atenção. A primeira delas, que o senhor falou que primeiro tentou conversas com quem você gostaria de estar, com quem o senhor gostaria de estar. E depois com o PMDB, agora MDB. E um outro ponto é, o senhor disse no vídeo que não estava feliz porque teria que adiar o projeto de ser governador. O senhor agora já está feliz, candidato? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Prisco. Boa tarde aos telespectadores. É evidente que eu estou feliz porque fazer uma campanha com essa expressão, com essa grandeza, que é a campanha que estamos desenvolvendo em Santa Catarina, deixa o candidato realizado. Contactar com as pessoas, identificar as prioridades, informar a todos quais os planos, as propostas que se tem. É um momento de grande expressão democrática, de grande sintonia com os eleitores. De fato, eu tinha me preparado para ser candidato a governador. O meu partido sempre anunciou que queria participar desta eleição com uma candidatura própria. Mas, evidentemente, que nós precisaríamos ter um cenário político favorável para essa possibilidade. Mas não foi um erro político, senador, ter realizado uma convenção com quase 4.000 pessoas em Joinville e depois puxar o freio da arrumação? No momento em que nós realizamos a convenção, PP, Democratas e PSD tinham cada um o seu próprio candidato. E os 3, inclusive, falavam e tinham informações bastante contundentes, um a respeito do outro, mostrando um conflito político muito importante. E do outro lado tinha o PMDB e o PR, praticamente já com uma aliança consolidada. Então não foi um blefe aquela convenção? Não, absolutamente, porque se nós tínhamos um propósito de ter candidatura própria e tivéssemos aí 5, 6 candidaturas colocadas, obviamente que nós teríamos chances de ir para o segundo turno. No momento em que aqueles que se diziam concorrentes e antagônicos se uniram, e isso foi depois da nossa convenção, ou melhor, não se uniram, eles voltaram a se unir, porque eles já tinham estado juntos antes, e aí se separaram e depois voltaram a se unir. Certamente com o receio de que nós pudéssemos chegar ao segundo turno e eles individualmente não. Por isso, eu diria que a nossa convenção teve validade, teve, obviamente, um propósito, e ao final, vendo eles se reunirem, nós tivemos que tomar uma decisão. Ou participávamos da eleição com chapa pura, ou coligávamos com eles, que ofereciam para nós apenas uma vaga, e nós precisávamos de 2, ou com o PMDB e o PR, que nos ofereceu 2 vagas. Por isso, a minha candidatura ao Senado se consolidou nesta coligação. O Napoleão Bernardes passou a ser o vice na chapa liderada por Mauro Mariani e agora estamos apresentando uma proposta para Santa Catarina que seja viável, uma proposta feita por quem se uniu naturalmente. Nós não brigamos para fazer coligação, nós não tivemos conflitos para fazer coligação, nós não divergimos para fazer a coligação, o que a gente pode, e é testemunhado por toda a imprensa catarinense, aconteceu no outro grupo. E qual é a prioridade maior dessa coligação para Santa Catarina? A prioridade maior é fazer com que o Estado tenha um avanço. O Estado precisa ser modernizado, mas mais do que isso, o governo do Estado precisa estar muito mais atento às questões fundamentais de Santa Catarina, na infraestrutura, a modernização da administração pública e principalmente o governador tem que ser um grande líder, alguém que comande uma grande equipe, alguém que vá a Brasília e busque recursos com o apoio dos senadores, com o apoio dos deputados, com o apoio de toda a sociedade, porque um governador não pode trabalhar sozinho e a característica que a gente tem observado hoje na candidatura do Mauro Mariani é que ele vai efetivamente ser eleito e quando eleito vai trabalhar
liderando, vai trabalhar fazendo com que toda a equipe esteja presente no processo, a equipe política que eu digo, naturalmente administrativa também. Não é alguém que pretende ser governador de si mesmo e apenas ser ele o ator principal e único de um processo de governo e de conquistas para Santa Catarina. Eu vou juntar duas perguntas agora que elas têm o mesmo sentido. A primeira delas, o senhor foi eleito senador da República com o apoio do MDB, anos atrás, juntamente com o Luiz Henrique da Silveira. E agora, nesses últimos 4 anos, foi tido a esperança da militância do PSDB de retornar o PSDB ao governo do Estado. O sentimento da militância com a candidatura ao Senado não ficou de decepção? E como é que está este apoio neste reencontro com o MDB? Não há decepção nenhuma no PSDB, pelo contrário, há um clima de muita euforia e animação, porque o PSDB, com o patrimônio eleitoral que tem, mais a força do PR, mais a força do PPS e dos outros partidos da coligação, tem a convicção de que a eleição para o Senado é absolutamente possível. E, obviamente, toda a militância e todo o trabalho do PMDB, que eu conheço muito bem a partir da eleição de 2010, está sendo fundamental para nós construirmos a vitória. Ao lado do deputado Jorginho Melo, que é meu parceiro de campanha, nós vamos produzir um grande resultado, um resultado positivo nesta eleição. Portanto, não há nenhuma frustração, até porque o PMDB de Santa Catarina liberou as bases do partido, os candidatos a deputado estadual e federal, os prefeitos, vereadores, todos os seus líderes, para apoiarem a candidatura do meu partido à presidência da República, o que nos torna absolutamente identificados. Aqui em Santa Catarina o 15 é 45 para o Brasil, por isso o 45 é 15 em Santa Catarina. Agora, o MDBista vota em Paulo Bauer pela linkagem da dobradinha Paulo Bauer-Luiz Henrique 2010 e também por Cacildo Maldaner de suplente. Aliás, já foi suplente em 2006 de Raimundo Colombo, seu adversário nessa. Eu não tenho nenhuma dúvida de que é uma motivação. A minha relação com o Luiz Henrique foi muito positiva, foi muito transparente, foi muito clara e até hoje todos os PMDBistas de Santa Catarina e até os meus adversários sabem que eu tive e tenho pelo Luiz Henrique uma grande gratidão, pelo apoio, pela parceria, pelo companheirismo. Obviamente que não é apenas isso que conta. Conta também o trabalho que eu realizei e aí, Prisco, é importante dizer, eu sou o primeiro senador da história de Santa Catarina que deu e assegurou a liberação de recursos para os 295 municípios do estado no exercício do mandato. Eu não discriminei ninguém, eu atendi prefeitos de todos os partidos, até meus adversários, com repasse de verbas através de emendas parlamentares e de recursos que viabilizei na União. Os PMDBistas, os tucanos, os republicanos, todos sabem que, por exemplo, eu como senador tive atuação voltada para as pessoas. Eu fiz a lei da lactose, que é uma lei que beneficia as pessoas portadoras de intolerância à lactose. Eu fiz a lei da mulher, que garante que os recursos públicos sejam repassados para a mulher quando a família dela precisar de alguma assistência pública. Trabalhar como senador para garantir infraestrutura para o Estado, recursos para os municípios, novas leis para o Brasil é importante, mas cuidar das pessoas também. Mas Santa Catarina nunca reelegeu um senador na história, hein? Vai reeleger pela primeira vez e se eu tiver a felicidade de ser reeleito, serei o primeiro da história a ser reeleito no mandato seguinte. Nós só tivemos em Santa Catarina um senador que teve 2 eleições, que foi Jorge Bornaus, não tivemos outro. E agora na sequência não houve, né? Não, na sequência não houve, e fora da sequência, que me consta, Jorge Bornaus foi o único que teve 2 mandatos em 2 eleições diferentes. Não me lembro de outro. Deixa eu pegar esse gancho então, Prisco e candidato. Uma pesquisa publicada no jornal Folha de São Paulo da semana passada disse que 90% dos senadores que estão lá hoje tentando continuar a reeleição podem ser reeleitos. Pesquisa feita. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, a gente vem falando de muita renovação, é discurso dos candidatos, mesmo aqueles que já estão na política há muito tempo, falam em renovação, a crítica ao sistema que está hoje implantado na política brasileira. Como o senhor pode apresentar essa renovação? Eu apresento a renovação dizendo que nos 40 anos de vida pública que já realizei, eu sempre pude começar de novo e fazer melhor.
Eu comecei como deputado estadual e fiz muito. Depois eu fui secretário de Educação, Cultura e Desporto e fizemos uma revolução na educação de Santa Catarina no governo do Kleinbin. Depois eu fui deputado federal quando eu fui relator da Lei do Simples, que beneficiou o pequeno e microempresário. Depois eu fui vice-governador do estado quando fizemos um grande trabalho de recuperação do estado de Santa Catarina. Depois eu fui deputado federal de novo, tendo uma atuação muito importante em Brasília. E finalmente sou o senador, que tem leis aprovadas e criadas, que tem recursos repassados. Ou seja, essa renovação que se fala, ela não é uma renovação trocando quem fez muito por quem não fez nada. Não é uma renovação que trata de colocar uma pessoa nova porque a pessoa que já faz política e que trabalha na política há mais tempo não tem qualificação e competência. O que o povo quer é renovar colocando quem trabalha, colocando quem efetivamente sabe o que faz e para quem faz. O que o eleitor quer é votar com segurança e, modéstia à parte, eu posso dizer que tenho uma vida absolutamente transparente, de muitas realizações. Eu poderia dizer apenas uma coisa: quando eu fui secretário da Educação de Santa Catarina, nós dávamos uniformes para as crianças, colocamos laboratório de informática em quase 800 escolas, nós fizemos reformas e obras em 1.200 escolas de Santa Catarina, nós qualificamos professores, nós fizemos uma grande obra. Ninguém em Santa Catarina trouxe mais de 300 ônibus escolares para as crianças usarem na ida e na volta da escola do que eu, sozinho. Portanto, eu trouxe ônibus americanos, quando ainda não tínhamos ônibus escolares no Brasil, por doação, e trouxe agora quando existe um programa federal. Quer dizer, o que é renovação? Renovação é eleger alguém que saiba começar de novo, fazer mais, fazer melhor, fazer para todos. E por isso eu tenho muita tranquilidade, Fernando, quando peço voto às pessoas, dizendo que eu vou fazer um mandato de senador muito melhor e muito maior do que esse que estou terminando de fazer. Agora, senador, são 14 candidatos ao Senado da República. Entre eles, 2 ex-governadores de 2 mandatos cada. Um deles foi vice-governador, Esperidião Amin. E Raimundo Colombo foi seu adversário ao governo do Estado em 2014. Como é que encara esse tira-teima com Colombo e esse enfrentamento com o seu ex-companheiro de governo, Esperidião Amin? Cabe ao eleitor tomar a decisão. O eleitor, obviamente, vai avaliar a possibilidade, a condição que cada um tem de fazer mais, de fazer melhor, de fazer em favor de Santa Catarina. Eu estou absolutamente tranquilo, não vou fazer uma campanha para derrotar ninguém. Aliás, essa não é minha característica. Tem gente que faz política para derrotar o outro. Tem gente que faz política para ocupar uma posição. Eu não faço nenhuma das duas coisas. Aliás, eu gosto de ser senador e nunca disse que não gosto. Eu gosto de ser senador e quero trabalhar no Senado, não é para derrotar ninguém, é para construir em favor de Santa Catarina. E mais do que isso, para ajudar o Brasil. Eu que estive lá nesse período todo, agora quando fizemos o impeachment para afastar o PT do governo, eu que estive lá nesse momento de crise, de dificuldade, momento de mensalão, momento de lava-jato, coisas escandalosas que aconteceram no Brasil, que prejudicaram a credibilidade política, que assustaram a população, que tornaram os brasileiros decepcionados com a política, eu vi isso tudo e estava lá e agora posso garantir. A partir da eleição deste ano, quando os eleitores vão acertar, e eu espero que o Brasil ache o caminho e eleja alguém... Mas o brasileiro continua desapontado com a classe política, né, senador? Evidente, mas o brasileiro vai votar em quem? Vai votar em quem tenha condições de fazer melhor, de quem trabalhe com transparência, de quem saiba o que a população quer. Nós sabemos, por exemplo, que o Temer não tem prestigiamento popular, ele não tem base de governo segura. Por quê? Porque ele é um governo transitório, ele é um governo constitucional, não é um governo que tem uma liderança política e social. Por isso nós temos que fazer essa transição. E eu estava lá nessa transição e quero estar lá quando tudo começar de novo, porque nós precisamos de um presidente que faça pelo Brasil muito mais do que nós imaginamos. E eu tenho certeza que eu posso contribuir muito para que isso aconteça. Agora, uma vez reeleito, em relação a Santa Catarina, qual a atenção especial que vai ser dada no Senado a partir de 19? Bom, não é apenas uma ação, são muitas. Mas nós temos que trabalhar em Brasília para que
que o governo federal assegure e viabilize infraestrutura em Santa Catarina. Nós precisamos produzir e conseguir exportar a produção. Eu tenho dito em muitos momentos que as maneiras para fazer isso são muitas. O governo pode realizar obras com recursos públicos, o governo pode conceder serviços públicos a terceiros e ainda ter resultado positivo com isso. O exemplo é o aeroporto de Florianópolis, por exemplo, que é resultado desse processo. O governo pode transferir competências ao Estado e a municípios, e isso com certeza vai ajudar muito. Mas não tenho dúvida de que uma das coisas que eu pretendo fazer lá é continuar cuidando das pessoas. É preciso fazer leis, é preciso estabelecer regras para que a mãe, o pai tenham a tranquilidade de ver seu filho numa boa escola, para que as pessoas saibam que bandido tem que ser punido, bandido não pode andar solto na rua, bandido não pode ter a liberdade de continuar praticando crimes. Nós temos que fortalecer a segurança pública. Também é preciso fazer com que a saúde melhore. A saúde está vivendo momentos dramáticos. A saúde está doente. Por incrível que pareça, a frase cabe: a saúde está doente. E nós precisamos melhorar isso. Eu tenho certeza que o novo governo federal que vai se instalar, e eu espero que seja comandado pelo meu partido, efetivamente vai dar prioridade a essas questões. Okay. Sem falar em microempresa, em prioridade para o agricultor e para a agricultura, e principalmente fazer com que o Brasil possa se unir de novo e caminhar para frente. Senador, muito grato pela presença. Muito obrigado. E sucesso aí na empreitada. 456 abraços para todos vocês.